Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nessa terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, o primeiro dia útil do novo ano, vamos trazer mais um giro de notícias com as últimas informações que saíram do Santos. Nesse vídeo vamos falar sobre Marcos Leonardo, vamos falar sobre Mendonça, Morelos, Lucas Lima, o empréstimo de Lucas Barbosa ao Juventude, uma negociação que aparentemente subiu no telhado. E também aproveito aqui também já para convidar você para na quinta-feira, 9 horas da noite, a primeira live aqui do canal Filho de Peixe. Já deixei agendada, ainda estou estudando, muitas coisas eu não sei, porque é uma novidade, nunca fiz live, né? Esse universo do YouTube eu ainda estou dominando. Mas deixa aí anotado, né? Quinta-feira o Santos estreia na Copinha às 7 horas, vou assistir o jogo também, até para a gente poder comentar aqui, mas o tema da live vai ser como fica o Santos para 2024. Eu quero trazer os campinhos para a gente montar ao vivo, quero interagir com todos vocês, então já anote aí, não perca, conto com a sua audiência, espero que a maioria de vocês possa participar para a gente falar sobre o Peixão no ano de 2024, tá certo? Mas antes então de entrar no giro de notícias, eu quero pedir para você, é claro, se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, ative o sininho aqui embaixo para você saber quando eu divulgo novos vídeos, quando vai ter live, já deixa o like aí também para o YouTube impulsionar esse vídeo, quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é bacana e recomenda para outras pessoas, e já comenta aqui o que você tem achado do Santos no mercado de transferências, o que você tem achado sobre tudo isso, e compartilhe, claro, esse vídeo também com seus amigos, assim você leva o meu conteúdo para mais pessoas. Passamos de 3 mil inscritos, e agora a próxima meta aqui do canal, 5 mil inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação para fazer o canal Filho de Peixe crescer ainda mais no ano de 2024. Né? Eu separei aqui algumas notícias para comentar com vocês. Se vocês verem que eu desviei o olhar, é porque eu vou ler algumas notícias aqui com vocês. Eu quero começar falando sobre a proposta do Benfica, né? A sondagem, melhor dizendo, do Benfica ao Santos pelo Marcos Leonardo. O Iago Rudá trouxe uma reportagem ontem na tarde do dia 1º de janeiro, dizendo o seguinte, que o gigante português, o Benfica, deve apresentar uma proposta que varia de 15 a 20 milhões de euros pelo camisa 9 do Santos, né? O que daria ali entre 80 e 107 milhões de reais. O Santos tem 70% do Marcos Leonardo e tinha um acordo ali costurado ainda na gestão do inominável presidente que nos deixou ontem. O presidente Marcelo Teixeira tomou posse nesta terça-feira, começou a despachar já na Vila Belmiro um acordo para liberar o Marcos Leonardo com uma proposta de 18 milhões de euros. Mas o Marcelo Teixeira disse antes de tomar posse, inclusive, que achava esse valor baixo. Sobre essa negociação, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: o Santos bateu o pé para receber 18 milhões de euros pela parte que lhe pertence, os 70%. E aí, negociar com o Marcos Leonardo, para o Marcos Leonardo abrir mão de uma parte do que ele tem direito, se acertar com o Benfica, e aí depois o Benfica se acerta com o Marcos Leonardo. O fato é que, apesar do Marcos Leonardo ser promissor, ter sido o destaque do Santos, né, o artilheiro do Santos em 2023, com 21 gols marcados, não tem mais clima para ele ficar. Ele que já havia batido o pé para sair no meio do ano, ficou, depois foi treinar com a seleção olímpica, né? Não era nem jogar, foi treinar, teve o episódio de indisciplina, terminou o ano em baixa, é uma das principais revelações recentes da base do Santos, mas acho que não tem clima para ele continuar, e se essa proposta chegar, acho que se o Santos pegar ali algo em torno de 90 milhões pela parte que lhe cabe, é um bom negócio, porque vai ser uma quantia milionária que vai ajudar de fato o Santos a equilibrar as contas, botar fluxo de caixa, né, entrar no fluxo de caixa para pagar as contas que precisam nesse ano de 2024. Você acha que a saída do Marcos Leonardo é uma boa? Diga aqui nos comentários o que você acha dessa possível saída do ML9, tá? A próxima informação que eu quero trazer aqui para vocês é sobre um assunto que eu queria inclusive ter trazido um vídeo separado, mas como o Santos não para de anunciar jogadores e pode anunciar outros atletas a qualquer momento, eu fui protelando e eu quis encaixar nesse vídeo. Quero falar sobre o trio problema, digamos assim. Morelos, Lucas Lima e Mendonça, 3 dos jogadores com os maiores salários do elenco do Santos. Quero começar falando sobre o Morelos, porque o empresário dele conversou com o pessoal do jornal A Tribuna e disse algumas coisas relevantes. A primeira, que não tem proposta pelo Morelos neste momento. A segunda, que o Morelos não foi procurado pelo Galo para reduzir o seu salário, tentar se adequar à política do Santos. E a terceira, de que o Morelos estaria ali procurando o que era melhor para ele e para o Santos. Sobre esse jogador, o que eu acho, né? Uma negociação muito nociva aos cofres do Santos. Para quem não sabe, o Santos deu 2 milhões de reais
em luvas para o Morelos, ou seja, um bônus pela assinatura do contrato. E teve também R$ 1 milhão pela intermediação do negócio, né? Segundo eu vi uma informação do Fabiano Fará. Intermediação por um jogador que nem clube tinha. Então, 3 milhões só no ato da assinatura. 900 mil de contrato até agosto de 2025. Fazendo uma conta rápida, só em salários, 15 milhões que o Santos teria que gastar com esse jogador até o final do seu contrato. Então, não é simples se livrar desse jogador. Ele tem contrato e ele pode se pendurar sem estar em cima do contrato. E o Morelos é um caso enigmático, né? Jogador que chegou ao Santos fora de forma, mas com status de grande contratação. Terceiro maior artilheiro da história da Europa League, que é a segunda competição mais importante da Europa, mas que não conseguiu jogar. No seu primeiro jogo contra o Palmeiras, uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por 50 dias. Voltou ainda mais fora de forma. E quando estava disponível, foi relacionado e foi ao banco de reservas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, foi preterido pelo Maxi Silveira e pelo Patati. Então o jogador também sequer foi testado. Ele tem 80 minutos com a camisa do Santos, diluídos em 3 jogos, né? Menos de 30 minutos por partida. Então é uma contratação que não dá nem para dizer se não deu certo, porque ele nem jogou, né? Mas assim, se reduzisse o salário, acho que seria um bom nome para a Série B. Um cara com o status que o Morelos tem não é de se jogar fora. Mas pense que ele ganha 900 e o teto do Santos é 350. Teria que reduzir em mais de 50%, bem mais de 50%, para se adequar. Não sei se ele faria isso, e aí também, se ele ficar sentado em cima do contrato, como nós falamos, 15 milhões de reais é muita coisa até o final do seu contrato. O Lucas Lima, o pessoal do De Olho no Peixe, eu vou até dar o crédito, né? A gente faz isso no jornalismo. Trouxe uma informação, eu vou até pegar aqui para ler para vocês. Diz o De Olho no Peixe um tweet que foi feito às 10h54 da manhã dessa terça-feira, sobre Lucas Lima. Sem sucesso na tentativa de negociar o jogador, o que apuramos é que o Santos pretende conversar com Neymar Pai para tentar solucionar o caso. Caso o Carille dê ok, não se descarta tentar uma readequação salarial e deixá-lo à disposição. Lucas Lima, para quem não sabe, foi procurado pelo Criciúma. O Santos, evidentemente, não pôs nenhum obstáculo, mas na hora H o Lucas Lima não quis ir, né? O Neymar Pai é o empresário do Lucas Lima, e aí o Santos procuraria ali meio que para falar, será que ele topa reduzir? E aí se o Carille aceitasse, o Lucas Lima dissesse que o Lucas Lima faz parte dos planos, ele ficaria para 2024. Sinceramente, eu acho que se tem um jogador que eu não gostaria que ficasse em 2024 é o Lucas Lima. Até saiu uma estatística que mostrava que ele foi o jogador que mais deu passes para finalização no Campeonato Brasileiro entre todos os atletas que disputaram o último campeonato nacional. Mas ele é o jogador que é o símbolo do fracasso desse elenco. Um jogador que já não tem muito compromisso, já não tem mais tanta gana, e depois de ganhar um aumento salarial absurdo, que foi dado depois de partidas contra Portuguesa, Iguatu, Ceilândia, etc e tal, parou de jogar bola. Essa que é a verdade. Um jogador que triplicou seu salário nesse inacreditável reajuste, e eu acho que o Lucas Lima não pode ficar no Santos porque ele é o retrato de um elenco que fracassou, de um elenco que caiu para a Série B. E o Mendonça, outro pipinaço, né? Tinha uma negociação com o Milionários da Colômbia, mas o Milionários da Colômbia não aceitou pagar sequer metade do que o Mendonça ganha. O Milionários teria que pagar cerca de 300 mil. Jogador que tem contrato até 2026, terminou também o ano em baixa, em conflito com a torcida, teve até o episódio lamentável que queimaram um carro da família do Mendonça, mas também não acho que deva ficar, não tem bola nem clima para ficar, mas quem é que vai querer um jogador que tem esse salário absurdo, né? 3 problemas aí que o Santos tem que resolver: Morelos, Mendonça e Lucas Lima, que juntos representam mais de 2 milhões de reais mensais na folha do Santos. Uma bomba, né, uma granada sem pino que o Santos precisa resolver o quanto antes. Passando para o próximo tópico desse vídeo, eu quero falar sobre, aparentemente, o fim das negociações entre Santos e Pedrinho, atacante de beirada de campo, que está no Lokomotiv Moscou da Rússia e que negociava com o Santos. Inclusive, já foi divulgado que teria um acerto entre Santos e o jogador, mas, voltando ao De Olho no Peixe, dando crédito mais uma vez, publicaram a 1h25 da tarde desta terça-feira o seguinte: a repercussão negativa do acerto do atacante com o Santos fez o staff recuar. As próximas horas serão decisivas para saber se o jogador vem ou não, né? Sobre o Pedrinho, eu vou repetir o que eu já disse em outros vídeos.
Eu acho que esse é um negócio que o Santos não pode, em nenhuma hipótese, ir até o fim com ele. Não vou entrar no mérito se o Pedrinho é um bom ou um mau jogador, mas a gente tem que lembrar, esse é o principal ponto, que ele está envolvido numa acusação gravíssima de violência contra a mulher. E aqui eu quero deixar claro que não se trata de mimimi, lacração, direita, esquerda. Eu acho, como princípio, enquanto ser humano, que algumas coisas são inegociáveis. Não é questão de certo ou errado. E um caso de violência contra a mulher é algo muito grave. Eu não posso imaginar o que acontece na vida dessa moça com quem o Pedrinho se relacionou, porque eu também não tenho lugar de fala para falar sobre a vida de uma mulher. Mas eu me coloco no lugar se fosse a minha irmã, minha namorada, minha mãe, minha avó, minha tia, né? O Brasil é um país que, até pouco tempo atrás, uma mulher era agredida a cada 4 minutos. E tem provas, tem as mensagens de ameaça contra essa moça. Tem gente que fala, mas ela perdoou o Pedrinho, eles voltaram. A gente sabe que existem casos de dependência psicológica, dependência financeira. A gente não sabe a circunstância desse relacionamento. E nesse momento, o Santos precisa focar apenas em jogar bola, não precisa procurar sarna para se coçar. Imaginem o cenário hipotético de um levante dos nossos patrocinadores que eventualmente não queiram associar a sua marca a um jogador envolvido nesse caso. E aqui é importante dar abrir um outro parênteses. Eu sou absolutamente contra essa sanha punitivista em que as pessoas são condenadas a priori e depois a gente vai ver o que acontece. Todas as pessoas têm direito à ampla defesa e as pessoas só serão condenadas quando houver o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso. E ao Pedrinho, o Pedrinho tem este mesmo direito que eu tenho, que você tem, que todos os cidadãos brasileiros têm ou deveriam ter. Mas nesse caso, estamos falando de uma acusação, ele não foi considerado culpado, mas, como eu disse, o Santos não precisa procurar sarna para se coçar, né? É uma acusação grave, uma acusação relevante de um assunto muito delicado e que o Santos não precisa disso. Há tantos jogadores aí no mercado que o Santos pode garimpar, pode vasculhar. Nesse momento, trazer essa polêmica para dentro do clube é absolutamente desnecessário. Eu não traria, e se as redes sociais foram importantes para o recuo nessa negociação, eu acho que é bom para todas as partes. Que o Pedrinho siga a sua vida em outro lugar, mas não aqui no Santos, por favor. Essa é a minha opinião. E aí agora 2 tópicos para a gente fechar esse vídeo também, para que o vídeo não fique muito longo. Eu quero falar, claro, dessa história de que o Santos está atrás de um goleiro para ser sombra do João Paulo, né? Primeiro falou-se no Rafael Cabral, que era o plano A, depois passou a falar no nome do Matheus Cavicchioli, que terminou o ano na reserva do América Mineiro, um goleiro experiente, e agora, aparentemente, a bola da vez é o goleiro Tadeu, do Goiás, um dos líderes do time, capitão, etc e tal, um jogador muito identificado com o time do Goiás. Sobre esses 3 nomes, o que eu penso, né? Bom, primeiro é importante dizer, acho que o Santos precisa urgentemente contratar um goleiro. Trouxe jogadores para todas as posições. Lateral direita era preciso, lateral esquerda, trouxe para a zaga, trouxe volantes, trouxe meia, o Otério e o Juliano, trouxe o Bigode para o ataque, trouxe o Guilherme, trouxe Marcelinho, um monte de gente. Mas precisa de goleiro. Não há nenhuma condição e nenhuma hipótese do Santos entrar em 2024 com Vladimir, Diógenes e Mazotti como opções ao João Paulo. Então, contratar um goleiro é preciso, eu aprovo. Mas temos que levar em consideração uma coisa. Rafael Cabral, titular e capitão do Cruzeiro que permaneceu na Série A. Tadeu, referência, principal nome do time do Goiás. Tudo bem, caiu para a Série B, mas é o cara daquele time. Será que esses 2 jogadores se enquadram nessa alcunha, nesse perfil de sombra para o João Paulo? Não seriam jogadores talvez que chegariam para ser titular? Se sim, mas aí como fica a situação do João Paulo, que reduziu seu salário para ficar? Então não é simplesmente trazer qualquer um, porque você só vai poder jogar com um goleiro. O Cavicchioli eu acho que já se adequaria, já aceitaria inclusive brigar por posição com o João Paulo. É um goleiro mais rodado, mais velho, acho que tem 36, 37 anos, ou até mais, né? Acho que nesse caso tudo bem, até porque dos 3, na minha modesta opinião, é o goleiro, é o piorzinho, né? Para não dizer que é ruim, ele é o menos melhor, digamos assim, o menos bom, digamos assim,
dos 3 goleiros. Então, o Santos precisa contratar um goleiro sim, mas precisa ver quem vai trazer, porque senão pode de novo, né, arrumar sarna para se coçar. Não seria interessante ter ali, claro, a competição por posição ela é sadia, mas jogadores do perfil, principalmente do Rafael Cabral, chegar para ser banco, sendo que ele é titular no time que ficou na primeira divisão, acho que é um pouco estranho. E para fechar esse vídeo, quero falar só sobre a oficialização do empréstimo do Lucas Barbosa ao Juventude até o final de 2024. Juventude que subiu para a Série A, é treinado pelo Carpini, que até negociou com o Santos, foi procurado também pelo Cruzeiro. Acho que o empréstimo do Barbosa é um acerto. Tem outros jogadores que precisam tomar o mesmo caminho, Balieiro, Ivonei, entre tantos outros jogadores que ficam ali no Santos, que precisam ter rodagem. Há quem diga que alguns jogadores maturam mais tarde, eu não sei se é o caso do Barbosa. Veja um jogador muito esforçado, tem até uma estrela, né? Fez gols importantíssimos. Eu sempre lembro daquele gol contra o União La Calera, se eu não me engano, na Sul-Americana, que ele marcou aos 5 bilhões e 900 milhões de minutos do segundo tempo, um gol muito importante. Depois o Santos acabou sendo eliminado naquela Copa Sul-Americana, mas não tem nível, na minha modesta opinião, nada contra o jogador para ser útil ao Santos, mesmo numa Série B. Acho que é um acerto bom para o Barbosa seguir a sua carreira em outro clube, e o Santos precisa também dar linha na pipa de alguns outros jogadores, como eu citei. Tem o caso do Ed Carlos também, que eu acabei esquecendo. O Santos precisa, depois de já ter trazido 11 jogadores, incluindo aí o Pituca, que foi acertado na gestão do Inominável, agora precisa desinchar o elenco. Os meninos da base que têm contratos mais longos, Barbosa tem contrato até 2026, precisa ser emprestado, já que é difícil que alguém compre esses jogadores, né? Então acho que é bom para todo mundo. O Barbosa vai ter a oportunidade de seguir sua carreira em outro lugar e ainda assim, olha só, ter a chance de jogar uma Série A. Esse é o giro de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Eu quero pedir para você comentar aqui o que você achou sobre tudo isso. O que você acha da saída do Marcos Leonardo? O que você acha do trio Morelos, Lucas Lima e Mendonça? Você concorda comigo sobre o caso Pedrinho? O que você acha da possível contratação de um goleiro para o Santos? E você aprova a saída do Barbosa? Comente sobre isso ou qualquer outra coisa aqui embaixo. É sempre um prazer ler e interagir com todos vocês. Não se esqueçam, anote aí na agenda. Quinta-feira, 9 horas, a primeira live aqui do canal. Vamos falar do jogo do Santos na Copinha, mas principalmente esboçar o que a gente pode esperar do Peixe na temporada de 2024, montando os campinhos ao vivo, interação na veia com todos vocês, tá certo? Se você ficou até o final desse vídeo, claro, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Já se inscreva, ative o sininho, deixe o like, comente, compartilhe com os amigos e vamos juntos por um Santos mais forte e pelo crescimento do canal aqui no ano de 2024. A próxima meta agora, 5.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.